Do Jornal Público, este é o podcast Mais Lento do que a Luz. Bem-vindos a Mais Lento do que a Luz, o podcast de David Marçal e Carlos Filhais, no Público e na TSF. Estamos a aproximar-nos do Natal, uma época de tradições, e a nossa tradição de Natal aqui no podcast é a sugestão de livros relacionados com a ciência, saídos recentemente em Portugal. Vamos então começar por ordem alfabética de apelido do primeiro autor, Carlos. Muito bem, então o nosso primeiro autor é um físico francês, Alain Aspect, que é Prémio Nobel da Física 2022. Ele, aliás, já esteve em Portugal e é um nome muito conhecido, e a especialidade dele é ciência e tecnologia quântica. Ele realizou experiências que lhe deram o Nobel, que mostraram, de algum modo, que Einstein estava errado em algumas posições que ele tinha sobre a teoria quântica. Tendo Einstein sido um dos criadores da teoria quântica, ele a certa altura rejeitou-a. Dele a famosa frase, Deus não joga aos dados, quer dizer com isso que a descrição do mundo, dos elétrons, fótons, não pode ser probabilística. Pois bem, o Alain Aspect disse que a teoria quântica há alguns aspectos que são estranhos. Ele mostrou que, de facto, essa estranheza existe. E, portanto, o livro E se Einstein Soubesse, que saiu na Bertrand, é um livro que ele conta um pouco da história da teoria quântica e depois a história das coisas que Einstein não sabia, porque só mais tarde, com estas experiências, se mostrou que Einstein não tinha razão em algum dos preconceitos que a certa altura tinha sobre a natureza do mundo. Exatamente, ele conta logo ali no início como, de facto, esse campo de investigação era absolutamente considerado suicida, mostrar que o Einstein estava errado, não é? Isso, exato, e hoje começa a ter aplicações, é um professor mais sénior que lhe pergunta se o senhor tem uma posição fixa, ou que seja, já tem uma posição de quadro, porque isso é capaz de não correr bem, não é? Pois, ele de algum modo, a experiência que ele fez foi para contrariar suposições, experiências mentais, puramente mentais do Einstein. Que o Einstein inventou para dizer que a mecânica quântica não estava certa. E ele fez as experiências e a conclusão é que a mecânica quântica está certa. Neste ano internacional da ciência e tecnologia quântica, vale a pena perceber ou tentar perceber o que é essa mecânica quântica através de livros como este, E se Einstein Soubesse. Muito bem. O outro livro é de um engenheiro, Tim Berners-Lee, que trabalhou no CERN no final dos anos 80, mais propriamente em 1989, e é o criador ele não se faz nada sozinho, mas é o nome mais conhecido daquilo que chamamos hoje World Wide Web, quer dizer, dos protocolos de ligação entre computadores para que os computadores possam comunicar uns com os outros. No fundo, da internet da forma como a usamos. O livro intitula-se Isto é para Todos, a história inacabada da World Wide Web. O título é elucidativo, saiu na Casa das Letras, que é do Grupo Leia. O título é elucidativo, Isto é para Todos significa aquilo que foi feito de início para físicos, quer dizer, eram os físicos de partículas do CERN que queriam entrar nos computadores uns dos outros e precisavam, digamos, de utensílios de modo que lhes tornassem fácil Era uma forma essa mais colaboração. prática de partilhar informação. E, no entanto, hoje temos, a Amazon, temos o Tinder, temos essas coisas. Eles nunca pensaram nisso. Aquilo que eles fizeram para a ciência mais fundamental acabou por ser dado ao mundo e hoje é utilizado de formas absolutamente surpreendentes, mesmo para o seu criador. De modo que, como nós sabemos, mudou tudo. Mudou a economia, mudou a política, nós vemos como está a mudar a relação de poderes no mundo, mas o que ele diz está aqui no subtítulo A História Inacabada do World Wide Web, ainda não acabou. E será que existe alguma regulamentação, mas será que precisamos de outro tipo de regulamentação? Que desafios éticos e políticos é que são necessários para enfrentar, digamos, a utilização que hoje é feita na internet? E hoje já não podemos dizer que isto é para todos, porque agora a internet já tem donos, não é? Ou seja, exato, eu ainda me lembro da internet ser para todos, nós podermos sim, há umas grandes empresas que têm os sítios onde a Google, por exemplo, que é uma espécie de... a internet servia aos nossos interesses. Aquilo era feito pelos utilizadores, para os utilizadores, sem uma empresa a ganhar dinheiro com o que nós fazíamos. Aliás, a empresa que ganhava dinheiro era a empresa de telecomunicações, para nós nos ligarmos à internet. Mas agora há grandes empresas, enfim, tantas e tantas que têm os clouds, no fundo, os centros de armazenamento de dados, o centro de distribuição, mas também nós não podemos viver sem a internet. E a questão é que temos de pensar seriamente uma coisa como esta. Nós não previmos isto que está a acontecer, esta utilização, mas no futuro era bom que pensássemos que falta de ética é que pode haver ainda mais. Quer dizer, hoje em dia é uma fonte permanente de enganos e ilusões. E se queremos deixar, de uma certa forma,
o controle e o poder total na internet na mão de meia dúzia de empresas. Sim. Muito bem, o próximo livro tem como título Assim Nasce uma Ideia. O livro chama-se Assim Nasce uma Ideia. Tem 2 autores, um é o Vítor Cardoso, que é um físico teórico reconhecido, especialista em buracos negros, e a outra é uma comunicadora de ciência, Ana Carvalho. Portanto, Assim Nasce uma Ideia, de Vítor Cardoso e Ana Carvalho. E qual é a ideia deste livro? É Gradiva. É da Gradiva, portanto isto é publicado na Gradiva. Os autores exploram o processo criativo na ciência, portanto eles procuraram a vários cientistas sobre o que é que eles dizem do momento da descoberta. Ou seja, Eureka. Aquilo que muitas vezes chamam de momento eureka, aquele momento em que alguém tem uma ideia que resolve um problema científico que já persistia há algum tempo e que passa do desconhecimento para, digamos, para esse momento, para essa epifania, existe um momento quase mitificado, até pela história eureka do Arquimedes, e eles aqui quiseram, de facto, numa perspectiva contemporânea, perceber como é que, de facto, cientistas que tiveram esses momentos vivem esses momentos. Portanto, ele combina exemplos históricos com episódios contemporâneos de investigação, principalmente na área dos buracos negros, em que o Vítor Cardoso é especialista, e também acaba por ser digamos, um convite para perceber, por exemplo, o papel do erro, do acaso e da persistência como motores da inovação científica, e como prefácio do Henrique Leitão. Sim, dá para perceber o que é a ciência, quer dizer, não é apenas o conteúdo da ciência, mas o processo criativo, o processo de descoberta com vários, ele recorre principalmente a alguns dos seus amigos, mas é um bom conjunto de ilustrações do modo como funciona a ciência. A ciência começa por ser uma ideia e depois, enfim, quando a ideia é partilhada por outras e é confirmada pela natureza, pela experiência, então a ideia é uma ideia que ganha força. Ora bem, o próximo livro é de uma área completamente diferente, de um autor português que vamos chamar o decano da divulgação científica portuguesa, que é o professor António Galopim de Carvalho. Eu coloco aqui o professor porque eu acho que é um exemplo de capacidade didática e de capacidade de divulgação. Ele tem já décadas e décadas, primeiro como professor de Ciências da Terra na Faculdade de Ciências e depois, desde que se reformou já há bastante tempo, digamos, ativo nas redes sociais, lá está a usar a internet, um grande papel em Portugal da divulgação da geologia, da paleontologia. Ele também é conhecido, digamos, pelas exposições de dinossauros que fez. E este novo livro saiu na Âncora Editora, que aliás tem outros livros dele. Ele tem, aliás, nos últimos anos, feito várias novas edições e reedições. Este chama-se, um dos últimos, Por Caminhos de Pedra Solta. E, portanto, é sobre a valorização do nosso património natural, o nosso património, no fundo, a terra que pisamos, mostrar, digamos, com um conjunto de memória e reflexões, como é que o olhar do cientista lida, digamos, com a superfície deste nosso planeta. Portanto, um autor com esta capacidade admirável, digo eu. Eu gosto muito das coisas que o Galopim de Carvalho faz, porque ele é um exemplo para todos nós. Sem dúvida, Carlos. E ele tem ainda outro, não é? Tem outros livros, mas às vezes sobre a própria vida dele. Enfim, ele vai de manhã muito cedo conta ele, não é? Vai de manhã muito cedo, ainda o sol não raiou, para o computador e vai estando ativo, escrevendo, e depois estes livros resultam em grande parte desses seus escritos. Mas o próximo livro é de um autor português, mas que é talvez o cientista português mais conhecido no mundo, que também tem uma carreira impressionante, mas está nos Estados Unidos. É médico, especialista em neurociências, António Damasio. O título é Inteligência Natural e a Lógica da Consciência, e saiu na Temas e Debates, que é a editora do António Damasio. Há muitos livros dele conhecidos. O mais famoso é o Erro de Descartes. Descartes tinha aquela ideia que a mente e o corpo, digamos, estavam separados, ou tinham uma pequena comunicação, e a tese do Damasio é que a mente, do cérebro, está ligada ao corpo, através dos sentimentos, das sensações, das emoções, dos sentimentos, e, portanto, não se podemos pensar na mente sem corpo. O que ele contrasta é a inteligência natural, está no título, que é capaz de consciência, é uma das propriedades da inteligência natural,
com a inteligência artificial, de que se fala muito, mas que ainda não conseguimos atribuir qualidades de consciência. Também não sabemos bem o que é consciência. E então ele tenta descrever o que é consciência, associando-a à nossa inteligência. E, portanto, ele discute, no fundo, as bases neurológicas da consciência humana. É um terreno, digamos, em desenvolvimento, é um terreno de ponta. É um terreno de debate e de grande até controvérsia. Porque mete as neurociências, mas mete a filosofia, mete, enfim, todo um conjunto de áreas que, sei lá, a psicologia, mete todo um conjunto de áreas que é um terreno verdadeiramente interdisciplinar, e a verdade é que nós não sabemos bem o que é a consciência. Consciência humana, muito bem. O próximo livro é teu, portanto, também, é meu. Mas sou eu que sugiro, portanto, é um livro de Carlos Fiolhais, publicado na Gradiva, com o título A Inteligência Artificial de A a Z. Portanto, é um livro que, como o título indica, que está organizado alfabeticamente, por breves entradas, e que se trata de um verdadeiro dicionário de inteligência artificial, portanto, com breves entradas que se podem ler independentemente, por exemplo, acerca de algoritmos, o que é que são, por exemplo, os algoritmos, ou a arte artificial, ou a inteligência artificial do ponto de vista das empresas, quais são as grandes empresas da inteligência artificial e os grandes atores, que infelizmente estão quase todos nos Estados Unidos e na China, mas também com ligações da inteligência artificial, digamos, mais prosaicas, como por exemplo a inteligência artificial e a moda, ou com a música, por exemplo, já existe. Ou futebol mesmo. Portanto, é um livro que fala nesta forma do dicionário, de vários aspectos da inteligência artificial, que permite que qualquer leitor, de uma forma muito, muito prática e acessível, consiga ganhar familiaridade com uma série de conceitos e ideias desta tecnologia avassaladora que está a avançar muito rapidamente, e é um bom guia de introdução à inteligência artificial. Portanto, a Inteligência Artificial de A a Z, de Carlos Fiolhais, publicado na Gradiva. Esteve nos quiosques e vai estar em breve nas livrarias. O próximo livro saiu nos Açores, numa editora de Ponta Delgada, em São Miguel, Letras Lavadas. Intitula-se, o título é muito curioso, Vulcanologia para Jovens Exploradores. O autor é um dos mais conhecidos vulcanólogos portugueses, Vítor Hugo Forjás, natural dos Açores, e tem outros dois geólogos que são coautores, Carlos Matos Alves e Teresa Palácio. É um livro didático sobre os vulcões, muito em particular sobre os vulcões dos Açores, ricamente ilustrada e, enfim, dá a ideia que é para jovens exploradores, mas jovens exploradores são todos aqueles que têm interesse em conhecer essas fúrias da Terra que são os vulcões. Portanto, é uma obra que ilustra a formação, a estrutura, os tipos de erupções vulcânicas, no fundo, torna a vulcanologia acessível a todos. Eu tenho uma ligação a este livro porque escrevi a pedido dos autores um pequeno prefácio em que digo que gostei do livro porque eu, sabendo pouco de vulcões, rapidamente depois de o ler, fiquei a saber muita coisa sobre esses fenómenos que são, enfim, espetaculares. E que moldaram muito, de facto, a paisagem açoriana. O próximo livro chama-se Programados para Amar, da Contraponto Editores. A autora é a Luísa V. Lopes. A Luísa Lopes é uma neurocientista portuguesa que é especialista em mecanismos moleculares do envelhecimento e demências, portanto uma neurocientista, e neste livro dedica-se a investigar o que significa amar do ponto de vista do cérebro, ou seja, do ponto de vista da química do cérebro, como é que as moléculas, as hormonas e todas as moléculas que de facto bombardeiam o nosso cérebro e que têm influência sobre o nosso sistema nervoso, intervêm na parte da atração, por exemplo, na parte da ligação, na parte da criação do vínculo, por exemplo. Trata também do fenómeno da paixão, portanto, que é uma fase do coração amor. enamorado, não é? Como é que se começa a amar depois alguém, e depois também do fim da paixão, o coração partido. Do coração partido. Tudo isto tem explicações científicas, embora eu acho que estas explicações científicas sempre muito aquém do fenómeno real, não é? Que a ciência, há certas coisas que não consegue explicar, não é? Não, mas a medicação psiquiátrica funciona, portanto o nosso cérebro é muito sujeito a substâncias químicas e, não conseguindo explicar tudo,
Acho que qualquer pessoa que já tenha estado apaixonado ou que já tenha amado, que já tenha perdido o amor, consegue ler este livro e identificar muitas das sensações que estão ligadas a substâncias químicas. Não se percebe das moléculas que estão em causa que aqui a nossa autora fala. Exatamente. Portanto, é um livro sobre a neuroquímica do amor, Programados para Amar, de Luísa Lopes, da Contraponto Editores. O próximo livro é de física, intitula-se A Nova Física, saiu na Bertrand, e o autor é um físico francês, um físico teórico francês, chamado Ian Mambrini. Este físico é especializado em cosmologia e por isso não admira que ele fale de alguns dos mistérios que hoje temos. A física está confrontada, a física mais recente, a nova física, está confrontada com esses mistérios como matéria escura. Não sabemos bem o que é, mas todas as galáxias têm uma matéria que exerce gravidade, mas não é luminosa. Serão partículas desconhecidas, não sabemos. Não fazemos ideia. Energia escura, que é outra coisa, uma força nova que opõe-se à gravidade no processo de expansão do Big Bang. Enfim, são tudo coisas com os quais, mistérios, desafios com os quais estamos confrontados. Fazem 95% do universo. Exato, as duas coisas fazem, portanto, só conhecemos 5%. É a matéria normal. Portanto, o autor, então, tenta descrever aquilo, os 5% que sabemos, e o oceano, muito maior, o resto que não sabemos, e saber que não se sabe já é qualquer coisa, não é? Portanto, o autor explica e especula um pouco sobre estas coisas, mas explica sobretudo quais são as nossas atuais fronteiras do conhecimento na área da cosmologia. Depois temos um livro seguinte, que volta a ser um autor português, Paulo Moraes, um literato que vai fazer, ou fez, uma biografia do nosso único Prémio Nobel de Ciências até à data. Chama-se A Glória Efêmera, e o subtítulo Biografia de Egas Muniz. António Egas Muniz é, digamos, uma figura muito conhecida, há muita literatura sobre ele, inclusive há mais biografias, há uma do João Lobo-Antunes, mas esta é mais recente, é muito detalhada, insere-se num conjunto de biografias que têm saído na Contraponto, tem quase 700 páginas, portanto foi um trabalho de investigação ao longo de vários anos do autor, muito bem feita no sentido de atenção aos pormenores, tenta explicar, e há muitas referências no fim, tenta explicar como é que um rapazinho que nasce ali em Avanca, enfim, de uns fidalgos que depois acabam por ser arruinados, mas que é educado por um tio abade numa terra próxima, depois é mandado para um colégio jesuíta e depois faz de medicina na Universidade de Coimbra, mete-se na política. A história da política é muito interessante, como era a política no final da monarquia e início da República. Ele foi ministro, aliás, o Egas Muniz, dos negócios estrangeiros no tempo da Primeira Guerra Mundial, e o livro acho que é uma biografia científica muito, muito interessante. O grau de pormenor com que é contada a história do Egas Muniz torna a vida dele, digamos, acessível a quem se interesse por uma biografia. Mesmo que não lhe interesse a parte da ciência, há aqui muita coisa para o lado da ciência, como era a vida em Portugal no início do século, a meio do século, a sua convivência com o Estado Novo, a perseguição do Nobel, como é que ele fez o que podia fazer e fez o máximo que pôde para afirmar, E como é que se fazia ciência em Portugal numa altura... Como é que se fazia em situações muito difíceis. Na altura em que não se fazia ciência em Portugal. Exatamente. Ele é um exemplo de perseverança, alguém que tem um objetivo, ele deixa a política, esquece a política, de algum modo é um desiludido da política, mas afirma-se como alguém que vai fazer coisas novas, enfim, é uma parte do trabalho dele que ainda hoje é discutido, mas mesmo sem essa parte tem, por exemplo, a questão da angiografia, de análise com raio-x de vasos no cérebro, são inovações que ele conseguiu para a humanidade e, portanto, é um dos nossos maiores cientistas. Muito bem. Portanto, e o próximo livro é de um convidado que já esteve aqui no podcast, o Fernando Correia de Oliveira, editado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, na sua coleção Ensaios, e tem como título
Portugal e o Tempo. Portanto, Fernando Correia de Oliveira é um jornalista e mestre em História e Filosofia das Ciências pela Universidade de Lisboa e tem-se dedicado há mais de 3 décadas, para além do seu trabalho de jornalistas, à horologia, portanto, ao estudo da medição do tempo e dos relógios, olhando especialmente para aspectos históricos. Portanto, este livro analisa a relação do país com o tempo, portanto, falando dos instrumentos de medição, os instrumentos de medição que vão desde os relógios de sol, passando pelos primeiros relógios mecânicos que foram instalados em torres de igrejas, até aos relógios atómicos. Portanto, a medição do tempo é de facto uma tarefa ou uma necessidade humana desde há muito e que evoluiu bastante, e aqui o Fernando Correia de Oliveira dá-lhe, digamos, um cunho português. Como é que Portugal se insere nesta grande... Porque esse momento foi cá feito entre nós e ele chama a atenção para aspectos psicológicos e sociológicos do tempo, em particular a nossa falta de pontualidade. Exatamente. É criticada por ele e, quanto a mim, com razão. Concordo. Ora bem, vamos avançar que o tempo passa. O próximo livro é de 2 jornalistas, ou melhor, um jornalista da rádio muito conhecido, Francisco Sena Santos, e uma professora de comunicação da Universidade de Coimbra, Clara Almeida Santos, e é um conjunto de entrevistas que fizeram da figura da ciência portuguesa contemporânea, que é Alexandre Quintanilha. O seu pai também, Aurélio Quintanilha, já tinha sido um grande cientista, e Alexandre Quintanilha é um cientista muito conhecido. Intitula-se A Última Lição de Alexandre Quintanilha. Portanto, os jornalistas fizeram um conjunto de entrevistas para saber quem é a pessoa, as ideias dele, a ciência que fez, a sua relação com a sociedade. Aliás, o Alexandre Quintanilha foi também político, foi deputado ao Parlamento e, portanto, o livro mistura ciência com memórias, ética, observações sobre o ensino, sobre a curiosidade humana. Portanto, é um livro que é simultaneamente autobiográfico, ensaístico, num tom íntimo e sedutor, que caracteriza muito bem a mente de Alexandre Quintanilha. Recomenda-se porque mostra o que é a mundivisão de um cientista nos dias de hoje. O próximo livro tem como título Porque Morremos? A Nova Ciência do Envelhecimento e a Procura da Imortalidade. Portanto, Porque Morremos? A Nova Ciência do Envelhecimento e a Procura da Imortalidade, publicado pela Temas e Debates. O autor é Venki Ramakrishnan. O Venki Ramakrishnan é um biólogo britânico, mas de origem indiana. Portanto, ele um biólogo estrutural, portanto, ele foi um cristalógrafo de raio-x, aliás, ganhou o Nobel da Química, não foi? Isso é que eu não ganhei, mas de qualquer forma... Também és um bioquímico. Um biólogo estrutural também, fiz a mesma coisa que ele, tentar determinar a estrutura de proteínas em 3 dimensões. Ele determinou, não sozinho, mas foi uma das pessoas que determinou a estrutura do ribossoma, que é uma grande estrutura, ela própria feita de proteínas, e que tem outros componentes. Que é onde se fazem as proteínas. Que é onde se fazem as proteínas. O ribossoma até é feito essencialmente de proteínas, mas tem outros componentes. As proteínas fazem as outras. Exatamente. As proteínas são os operários da célula. Então, e porquê é que não morremos, David? Porquê é que não morremos? Não, porquê é que morremos? Nós morremos. Porquê é que não morremos? Exatamente, é isso que ele discute. Porquê é que morremos? Aliás, isso é um grande debate. Quais é que são as causas do envelhecimento? O que é que a ciência sabe e não sabe? E aquilo que se pode fazer para ter o prolongamento da vida saudável. Há aqui uma reflexão rigorosa sobre o que determina a longevidade das várias espécies, em particular a nossa. De facto, o envelhecimento é um tema polémico, é um tema mas muito atual e muito interessante, porque nós queremos viver mais todos. O que acontece é que o envelhecimento, nós sabemos hoje em dia que é em parte controlado, é controlado por fatores genéticos, mas também sabemos que há fatores que de alguma forma afetam o nosso envelhecimento de forma cumulativa e que não são determinados geneticamente. É um desgaste do ambiente. Basta a gravidade, o efeito da gravidade sobre as nossas articulações, sobre as nossas cartilagens, a exposição aos raios solares, portanto, que nós vamos acumulando mutações, portanto... A comida e a bebida... Portanto, há aqui toda uma reflexão, de facto, sobre um tema atual, que é o envelhecimento. Portanto, o título é Porque Morremos? A Nova Ciência do Envelhecimento e a Procura da Imortalidade. Então terminamos com uma autora que tem um nome que começa por Z.
para terminar a ordem alfabética. Não sei se pronunciei bem, acho que o nome é de origem polaca, mas é uma investigadora em Cambridge, Leor Zmigrow, é uma jovem investigadora. O livro saiu na Bertrand, intitula-se O Cérebro Ideológico. Esta jovem investigadora, suponho que é o primeiro, um dos primeiros livros dela, trabalha num tema que é novo. Trabalha no que se chama neurociência política. O que é isso? Bem, nós sabemos que hoje a política hoje não é só em Portugal, em todo o mundo está muito polarizada, não é? A extrema-esquerda, a extrema-direita, e o que ela tenta perceber é onde é que isso assenta no funcionamento do cérebro, quer dizer, no fundo, quais são as bases cognitivas e neurológicas do extremismo, das ideologias muito afirmativas que se afirmam e que se digladiam, e, portanto, o livro descreve como é que certos traços cognitivos, podemos chamar de rigidez mental, influenciam as predisposições ideológicas, porque é que uma pessoa vai ter uma certa atividade política, vai votar num certo partido, porque o seu cérebro está desenvolvido ou não desenvolvido de uma certa maneira. É um trabalho que combina, portanto, psicologia, neurociências, ciências políticas, verdadeiramente interdisciplinar, para saber de onde é que vem a nossa opção política, quer dizer, se é que é possível a ciência também explicar esta grande polarização do mundo de hoje. Portanto, é um tempo, enfim, por um lado fascinante, por outro lado também preocupante, e aqui a ciência procura dar o seu contributo para isso. E é o conjunto de livros que trouxemos hoje. Sem dúvida, um conjunto de livros para o Natal. Fica aqui cumprida, de facto, a nossa tradição de Natal. Sim. E despedimos-nos com a leitura é sempre... Há sempre livros novos para ler. Agora, no Natal, há sempre mais tempo. Com certeza, entre duas rabanadas, respeitem algum destes livros. Boas festas e boas leituras. E até ao próximo Mais Lento do que a Luz. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.